Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da matéria da revista Welt sobre o Lula, o erro colossal, o erro brasileiro. Olha só que coisa que eles estão falando aqui. Eles estão dizendo que a Europa cometeu um enorme erro ao brigar com o Bolsonaro e escolher o Lula para a presidência do Brasil, mostrando que o Lula está alinhado com todas as ditaduras do mundo, está ajudando a Rússia, que quer prejudicar a Europa, está ajudando todo o eixo do mal, o Irã. Olha que coisa, meu amigo, depois da The Economist, depois da Wall Street Journal, depois de toda a mídia americana, agora a mídia europeia também, batendo pau no Lula com muita força. E isso é importante por dois aspectos. Primeiro, porque eu posso virar para os europeus e falar, eu avisei. Quando teve a época da eleição aqui, eu interajo com muita gente da Europa por conta da guerra da Ucrânia, né? Vocês sabem, eu tenho um canal, O Mundo em Revolução, em que eu falo todos os dias sobre a guerra da Ucrânia. Vou até deixar o link do vídeo de hoje aqui, caso vocês queiram saber as novidades do que está acontecendo por lá. E na época da eleição aqui no Brasil, a comunidade pró-Ucrânia na Europa era totalmente favorável ao Lula, porque entendia que o Bolsonaro tinha ajudado o Putin, que o Bolsonaro estaria do lado do Putin. E eu estava avisando a ele, olha só, não, o Bolsonaro de fato fez uma merda. Eu critiquei muito o Bolsonaro com aquele acordo de comprar fertilizante sujo de sangue lá na Rússia. Mas o Bolsonaro é muito melhor do que o Lula. O Lula é muito pior do que o Bolsonaro. E agora o Welt está chegando à conclusão, a mesma conclusão que eu cheguei, que eu falei na época, que olha, sim, de fato, foi um erro. A Europa devia ter apostado no Bolsonaro e não no Lula. Isso tem um outro lado positivo também. A gente sabe que os Estados Unidos está perto de bater no Alexandre de Moraes aqui no Brasil. E a expectativa do governo brasileiro é conseguir apoio exatamente na Europa. E eu já tinha falado em outros vídeos aqui que essa ilusão do Lula de que ele é bem visto na Europa, que ele vai conseguir apoio da Europa, é só uma ilusão, porque o Lula está se alinhando com todos os inimigos da Europa, com o Irã, com a Rússia, com a China, então ele não vai ter esse acolhimento tão saudável, esse acolhimento tão grande por lá não. E muita gente na Europa já está com essa mesma visão do Die Welt, de que foi um erro ter ficado do lado do Lula na eleição de 2022. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Brasileiro Tirano, número 212.999.999, Diálogo Cabuloso do PT com o PCC e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Esse daqui é o artigo lá na revista Welt. Tem uma versão mais ou menos traduzida aqui da Oeste, né? Ele fala sobre o artigo, mas eu vou preferir ver aqui no original. A gente consegue traduzir aqui para o inglês, e do inglês eu já consigo ler. O erro brasileiro, né? Então o cara tá falando aqui que o Tobias Bayer, o Buyer, em alemão não se fala como em inglês, né? Pois bem, Tobias Buyer fala aqui que porque a Europa, as elites da Europa não gostavam do populista Bolsonaro, eles jogaram o Brasil fora. E agora estão colhendo o custo disso. Porque lembra, isso que eu falei para vocês, o Bolsonaro errou com relação à Rússia? Errou, é verdade. Não tem como falar outra coisa. Quando eu falo essas coisas aqui no meu canal, um monte de Bolsonaro fala, não, mas fertilizante, precisamos de fertilizante. Tem fertilizante no mundo inteiro e não é sujo de sangue. A gente não precisa de fertilizante sujo de sangue, não precisávamos mesmo. O Bolsonaro não deveria... Ele foi lá na Rússia antes da guerra, é verdade. Mas depois que aconteceu a guerra, ele deveria ter cancelado a conversa toda com Putin e deixado para lá e procurado fertilizante em outro lugar. Poderia ter se posicionado corretamente, não se posicionou. O Bolsonaro errou na questão Rússia e Ucrânia, né? Mas beleza, mas ele cometeu esse erro, porém o Bolsonaro, via de regra, é muito mais alinhado ao Ocidente do que o Lula, e esse foi o meu ponto. O Bolsonaro acertou 100% com relação a Israel, tá do lado correto, do lado de Israel. O Bolsonaro queria entrar na OCDE, queria fazer negócio com a Europa, queria fazer negócio com os Estados Unidos. Fez todo o esforço para colocar o Brasil dentro do Ocidente. E aí o que as elites europeias fizeram? Torceram o nariz aqui. Ele fala aqui, ó, isso, e agora está colhendo o preço, né? O populista de extrema esquerda, o Lula, agora está se posando ao lado dos BRICS, com a China, com a Rússia e com o Irã. São imagens que ferem o coração de cada democrata. O chefe do Estado da maior democracia da América Latina, cortejando a China, a Rússia e o Irã no encontro dos BRICS no Rio de Janeiro. Regimes que desprezam a democracia e os direitos humanos. Para o populista de extrema esquerda, o Lula, isso era de fato uma declaração de
falência política. E muitos brasileiros estão cada vez mais rejeitando essa cooperação, se sentindo mal com essa cooperação. É o que eu falo sempre aqui, né? Porém, isso tudo aconteceu devido ao fato de que a Europa, em particular, nunca de fato apreciou a relevância internacional do Brasil. Quando aconteceu uma janela de oportunidade para a União Europeia estabelecer o acordo com o Mercosul, com o Bolsonaro em 2019, Bruxelas perdeu esse momento histórico. A elite política estava não queria aparecer na foto com o populista de direita, o Jair Bolsonaro, ou seja, por que eles veem isso? Porque os jornais da Europa acabam repercutindo os jornais brasileiros e não o que o povo brasileiro fala aqui na internet, então estavam acreditando em todas as coisas ruins ditas sobre o Bolsonaro lá na Europa, ditas pelos jornalistas aqui no Brasil. Ou seja, o que eles estão vendo é erramos nesse aspecto. O Bolsonaro era muito mais pró-Europa. E, de fato, é o ponto que eu digo aqui. Bolsonaro é perfeito? Não, não é. Cheio de defeitos. Critiquei Bolsonaro pra caramba. Um monte de coisa. Mas o alinhamento geral dele com a Europa e com os Estados Unidos é muito melhor, é muito mais óbvio, é muito mais claro. A Europa deixou a bola cair por quê? Porque achava que o Lula ia ser diferente. Não, o Lula é pior. O Lula é pior do que o Bolsonaro em todos os aspectos. Tudo. Nem em termos de esquerdismo ele é melhor. Por quê? Porque a esquerda aqui na América Latina não é a esquerda da Europa. A esquerda da Europa é a esquerda identitária, a esquerda, digamos, moderna, que já não acredita naquela coisa de luta de classes e marxismo, porque viveu isso lá no século XX e percebeu que isso é um erro mesmo, não tem saída. Comunismo não funciona, inevitavelmente leva a ditaduras, inevitavelmente leva à ruína econômica, né? Aqui no Brasil não, o Lula é marxista. Tanto que você pode ver, ele está comemorando agora a campanha dele de nós contra eles, ricos contra pobres e não sei o que lá. Um luxo arrogante que Bruxelas agora paga caro, porque agora os americanos podem ditar as condições. Isso deve ser lembrado. Alianças são feitas entre estados, não entre políticos. Ou seja, ele está querendo dizer, mesmo que você não goste do Bolsonaro, faça acordo com ele. É o mesmo que eu falo agora. Se a Europa quiser fazer o acordo do Mercosul com o Lula agora, não tem problema. Deixa, é bom, vai ajudar o Brasil. Mesmo que o Lula ganhe louros dessa história, no final das contas é melhor para o Brasil fazer o acordo do que não fazer. Em algum ponto, os políticos saem das democracias e, ao contrário, os contratos continuam e formam a fundação da cooperação. Ao invés disso, Bruxelas e Berlim abraçaram o sucessor de Bolsonaro, o Lula da Silva, completamente de forma, julgando errado, de forma errada, né? Não entendendo as preferências políticas dele, né? Não foi, é porque não assistiram o meu canal. Se assistissem o Mundo em Revolução, se assistissem o Ancapso, saberiam, eu sempre expliquei isso. Olha, o Bolsonaro errou na Rússia, errou. Aqui vai um outro aspecto que eu falo também. Caramba, que erro, hein, Bolsonaro? Repara que se tu tivesse feito a coisa certa com a Rússia, tivesse se negado a comprar fertilizante sujo de sangue do Putin, as coisas poderiam ter sido totalmente diferentes. Daria uma outra forma de encaixar com a Europa, de ter cooperação e talvez até reviver esse acordo do Mercosul antes da eleição de 2022. Mas enfim, esse daí eu já critiquei o Bolsonaro o suficiente sobre isso. O ponto é, o Lula é pior, o Lula ama ditadores, sempre foi assim, não é novidade. Tem gente aqui na esquerda limpinha aqui do Brasil, né, o pessoal da centro-esquerda ali, do PSDB e coisa assim. Ai, nos surpreendemos com o Lula abraçando ditadores e coisa e tal. Cara, não, peraí, onde é que você tava, né? Porque em toda a história o Lula abraçou ditadores. Ou quem não lembra da vinda do Ahmadinejad aqui no Brasil, no governo Lula, em 2008, 2009, o Lula sempre ajudou a ditadores, sempre adorou ditaduras. A visão de sucesso do Lula é o Fidel Castro. O modelo mental que o Lula tem de sucesso na cabeça dele é o Fidel Castro. Ou seja, é uma ditadura comunista, é o que ele sempre quis para o Brasil. Ele vai conseguir isso? Não vai, felizmente. Eu acredito que não, eu espero que não. Mas esse é o modelo de sucesso do Lula, né? Aqui, ó. Ninguém vai admitir isso abertamente, mas Berlim e Bruxelas hoje, da perspectiva pura de política econômica, até parte dos verdes provavelmente prefere ver Bolsonaro como chefe do Brasil. Entendeu, Lula? Olha só o que eu estou dizendo aqui. Ninguém vai admitir isso na Europa, mas hoje muita gente na Europa, até o pessoal ambientalista, preferia ver Bolsonaro na presidência do Brasil. E isso daí, meu amigo, explica o problema que eu falei para vocês. A primeira coisa, eu estava certo, eu avisei para o pessoal da Europa. A segunda coisa que eu falo aqui,
o Lula, que está achando que vai ter a parceria europeia para brigar com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos vai botar sanções contra o Alexandre de Moraes e que está impedindo o Alexandre de Moraes de permitir que o Bolsonaro concorra nas próximas eleições, o Lula está achando errado. Ele vai conseguir apoio aonde? Na Rússia, na China e no Irã. E isso vai ajudar ele com o quê? Com nada. Vai ajudar ele com uma cartinha. Igual a Rússia e a China ajudaram o Irã quando o Irã foi atacado pelos Estados Unidos, mandaram uma cartinha. Olha só, lamentamos muito. Condenamos duramente o ataque americano ao Irã. E pronto, e ficou só nisso. E o Brasil vai ter a mesma coisa. O Lula vai reclamar com o pessoal da China, da Rússia, do Irã, e eles vão fazer uma cartinha. Olha só, realmente, condenamos muito os Estados Unidos por esse ataque contra o Alexandre de Moraes e ponto final. Não vai ter nada. A expectativa que o Lula tinha é que a Europa iria ajudar ele, porque ele acha que a Europa está nessa mesma coisa, mas não é não. É só uma pequena elite na Europa, uma pequena bolhazinha na Europa que está em sintonia com a bolha aqui no Brasil. Agora, até esse pessoal já sabem que preferia ver o Bolsonaro como chefe do Brasil. Porque as atitudes em direção à China, à Rússia e Israel são muito mais próximas da Europa do que as de Lula da Silva, que adora Moscou, Beijing e Teherã. Exatamente, porra, caramba, né? Até que enfim o pessoal acordou. A definição que veio dos estados do G7 é bem conhecida. Os estados ocidentais veem eles como uma comunidade de valores que é comprometido, entre outras coisas, com liberdade, direitos humanos, democracia, a regra da lei, prosperidade, coisa e tal. Membros incluem os Estados Unidos, a Itália, o Japão, o Canadá, etc, etc. Incluir o Brasil no G7 poderia ser um sinal de que o grupo valoriza democracias, mesmo que sejam mais pobres, como o Brasil. Porém, isso mandaria um recado errado, né? O cronicamente anti-ocidente Lula da Silva pode ser arguído que ele preferiria sentar-se num grupo de presidentes eleitos e coisa e tal, mas não, o Lula não gosta disso. O Lula já está brigando com o Trump foi eleito, né? Mas o Lula não interessa, o Lula quer o socialismo. Ele não interessa se foi democracia para a esquerda no Brasil, sempre foi um meio de chegar ao poder, nunca acreditaram na democracia de fato. Não é à toa que o Lula ama os ditadores todos. A democracia sempre foi vista pela esquerda brasileira como um meio de chegar no poder. O que importa é o socialismo. Aqui, ó. Seria uma maneira de salvar a cara, uma oportunidade para ele para sair dos BRICS e coisa e tal e ancorar o Brasil no Ocidente. Mas não vai ter jeito. Agora, por outro lado, o que ele fala aqui, ó, e por acaso, existe um pioneiro atualmente na América Latina, para o projeto na América Latina, a Argentina, que também gostaria de estar com o Ocidente, com o Milei. Ou seja, o Milei está fazendo exatamente o contrário do Lula, está abrindo as portas para o Ocidente, está colocando a Argentina no Ocidente. Isso aqui é uma oportunidade agora do G7 de mostrar a importância de um posicionamento correto. Ou seja, esse artigo aqui ilustra muito bem o problema do Lula, que eu falo para vocês. Primeira coisa, o problema da Europa de ter apoiado o Lula foi um erro enorme desse pessoal de ficar achando que a imprensa europeia estava sendo justa, não estava. E agora o problema do Lula, de achar que a Europa vai ajudar ele contra os Estados Unidos. Não vai, não. Um outro ponto é que a Europa está perto de assinar um acordo comercial com os Estados Unidos, né? Ou seja, a Europa vai fazer um mercado comum com os Estados Unidos. Isso para o Brasil é muito ruim, não vou enganar para vocês não, tá? Porque os Estados Unidos é um grande produtor de alimento também, com isso o agro brasileiro vai ter menos entrada na Europa, né? E no final das contas a Europa certamente não vai querer comprar uma briga com os Estados Unidos nesse momento a favor do Lula, de todas as pessoas, né? O Lula alinhado a Moscou, alinhado a Pequim, alinhado ao Irã. E agora a Europa vai ficar do lado dele? Não vai, não. Lula não vai ter apoio de ninguém. Lula é uma decepção no mundo inteiro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.